Você já pensou com que finalidade Deus nos criou? Será que a Terra é uma escola? A resposta para estas e outras perguntas você confere agora no programa Diálogo Espírita que está começando. Olá, meu convidado de hoje é Carlos Antônio, que vem conversar conosco sobre o tema A Terra é uma Escola. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Ana. Prazer receber você aqui, viu? Prazer todo nosso, os telespectadores também. Carlos, antes de começarmos, eu queria pedir para você fazer a prece inicial. Tudo bem. Por favor. Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para fazer o trabalho de divulgação da Boa Nova do Teu Evangelho. Que o Teu conhecimento, que a Tua luz, que as Tuas palavras que disseste há mais de 2000 anos e que continuam sempre atuais, possam frutificar no corações daqueles que nos vão escutar, transformando suas vidas, balsamizando seus corações, enchendo de esperança e de fé as suas vidas, dando um novo alento para o seu dia a dia, na Tua santa e divina paz. Que assim seja. Assim seja. Carlos, o que somos? Ana, somos espíritos, ou seja, seres inteligentes da criação, né? Nós estamos temporariamente aqui encarnados, reencarnamos aqui na Terra, revestindo esse corpo. Mas nós não somos apenas este corpo. Nós somos espíritos reencarnados. Então, em essência, somos seres inteligentes da criação, criados pela inteligência suprema, que é Deus. Então, essa é a nossa condição. Carlos, com que finalidade Deus nos criou? Deus nos criou para sermos perfeitos. Não perfeitos como Ele é perfeito. Porque se a gente fosse igual a Ele, a gente não poderia ser, se anularia. Porque Ele é Deus, é o Criador de todas as coisas. Mas para sermos perfeitos em relação à nossa condição de filhos, de criaturas criados por Deus. Então, fomos criados para sermos perfeitos, para sermos felizes. Esse é o objetivo da criação. Agora, e para atingir essa perfeição, o que precisamos fazer? Boa pergunta. Para atingir essa perfeição, nós só temos um caminho: aprender a amar. Amar. Só aquele amor que Jesus veio nos ensinar, aquele amor sublime, aquele amor fraterno, é este amor que a gente precisa aprender se a gente quiser galgar a perfeição. Aí eu vou lhe perguntar, mas o que é esse amor? Mas não responda agora não. Eu quero dar um recado para você. A Federação Espírita Pernambucana promove no sábado, dia 30 de março, um evento, o Encontro Fraterno com Divaldo Franco em Pernambuco. Divaldo ministrará simpósio com o seguinte tema: Mediunidade, Desafios e Bênçãos, que é justamente o título do seu livro. O local do encontro será no Centro de Convenções da UFPE, das 14 às 19 horas. Os ingressos estão à venda na livraria da Federação Espírita Pernambucana, na livraria Renascer, Banca do Livro Espírita e na loja Gramofone do Shopping Recife. Mais informações, acesse o site. Bom, e agora nós queremos saber a resposta da pergunta: o que é esse amor, Carlos? Há uma mensagem do Espírito Sanson, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele define o amor, define a prática de amar, com aquele sentimento que nós temos de fraternidade para com toda e qualquer pessoa. É você ser leal, você ser verdadeiro, você ser consciencioso para com seu irmão. É um sentimento fraterno. Você não vê no seu irmão nenhuma diferença com relação a você que o impeça de amá-lo, de querer saber quais são as dores que o oprimem, de querer ajudá-lo, se não a sanar essas dores, mas pelo menos amansá-las, pelo menos atenuá-las.
né? Então, é esse sentimento fraterno, esse sentimento que concebe cada pessoa como seu irmão numa concepção unitária de humanidade que a gente está falando. É esse amor, não é o amor egoísta, aquele amor, isto é meu, eu amo meu filho só, não amo mais ninguém, não. É o amor que considera toda a humanidade, que considera todos, independente de classe, de questão de gênero, cor da pele, de etnia, de se você é estrangeiro, se você não é do meu país, se você é estrangeiro, não interessa. Amor sem olhar quem. Esse é o sentimento do amor fraterno, é esse sentimento que Jesus veio nos ensinar. E é isso que o mundo está precisando, né, Carlos? E se o mundo é tão pautado por guerras, por violências, será que realmente a gente não precisa mesmo, como você falou? Se a gente vive num mundo marcado pela intolerância, pelos ódios raciais, pela falta de diálogo, será que a gente não precisa dessa compreensão, desse amor? Eu acho que a gente está precisando e não é de hoje. Haja vista que Jesus esteve aqui há 2000 anos e nós continuamos repetindo velhos erros. É verdade. Agora, de que maneira o amor vai nos unir a Deus? Pois é, na medida em que eu começo a entender esse amor, quando eu começo a introjetar este amor em mim, quando eu começo a externalizar este amor vai tirando de mim uma série de mazelas morais que eu carrego. Que mazelas são essas? Por exemplo, o meu orgulho. Porque para eu amar o diferente, para eu me abrir com o diferente, aquele que não é igual a mim, eu tenho que abrir mão muitas vezes do meu ego, do meu egoísmo, da minha falta de caridade, da minha intolerância, da minha impaciência, da minha vaidade, da minha presunção. Então, quando eu começo a tirar essas coisas que existem dentro de mim, eu começo a amar. E nesse movimento de amar, tirando esses entraves que existem no meu coração, aí eu começo a me aproximar de Deus. Eu começo a me ligar a Deus, porque o sentido da palavra religião é justamente este, religar com Deus, relicare. Então, na medida que eu vou me transformando interiormente, aí eu vou me conectando com Deus. A gente vai estabelecendo uma conexão. Essa conexão interna. A gente vai sentindo essa conexão. Que é feita através de ações. E ações, não só de ações. A ação, mas também o meu pensamento. Aquilo que eu penso. Porque muitas vezes, né, uma pessoa me ofende, eu disse, não, eu te perdoo. Aí eu estou pensando, não, que perdoa que nada. Fulano fez isso comigo, eu não vou perdoar ele não. Tomara que ele lá na frente dê uma topada, cai e quebra a cara. Quer dizer, eu posso desejar o mal por pensamento, mas não praticá-lo. Mas de todo jeito eu estou fazendo mal. Então, sem dúvida, temos que fazer em atos e palavras. Em atos, ações e pensar. Para se complementarem e a gente ter essa conexão divina. Com certeza, ter essa conexão com Deus. Deus enxerga os nossos corações. Deus lê quem nós verdadeiramente somos a partir do nosso íntimo. A gente não tem como enganar a Deus. A gente pode enganar a nós mesmos, pode enganar os outros, os encarnados, porque o desencarnado também conhece a gente. Então, a gente tem que tomar consciência de que se eu quero realmente modificar a minha vida, se eu quero modificar as minhas atitudes, eu tenho que encarar isso. Só o amor constrói, só o amor é capaz de estabelecer esta mudança no meu íntimo. Que é o mais difícil, né? A tal reforma íntima, né? A reforma íntima é difícil por quê? Porque ela vai em cima justamente daquilo que eu falei, dos nossos egos, das nossas vaidades, dos nossos orgulhos feridos, da nossa impaciência, da nossa intolerância, dos nossos preconceitos. Ela vai em cima daquela ali, a reforma íntima. Aí por isso que é difícil. Porque eu tenho que abrir mão de tudo isso que existe em mim para eu poder me transformar. É por isso que grandes espíritos que tiveram aqui na Terra, eles não diziam eu sou assim, eles agiam. Você tem um Chico Xavier. Eu não sou um caridor, ele nunca dizia que fazia caridade, ele nunca dizia que era um espírito. Ele fazia. Ele sempre dizia, não, eu estou aprendendo, eu ainda sou um irmão ainda com muitos defeitos, ainda estou num caminho evolutivo. Mas ele fazia, porque ele entendeu que é quando você veste aquela camisa da transformação verdadeira, você tem que fazer. A prática. A prática. Né? Então, o amor é a prática. Agora, Carlos, quais são essas 3 virtudes de caridade e qual é a mais difícil delas? Quando a gente fala a palavra caridade, as pessoas perguntam, mas o que é caridade? O que significa caridade?
caridade, ela é o sentimento de você colocar o amor em movimento, como se fosse o amor em movimento. E ela se compõe de 3 virtudes: a benevolência, a indulgência e o perdão. O que é benevolência? Benevolência é você fazer o bem, sem olhar quem. Benevolência é o bem. É o ato de você praticar o bem com a pessoa. Esse ato de praticar o bem pode ser espiritual, por exemplo, quando você faz uma prece para alguém. Tem uma pessoa no hospital, ou então uma pessoa que fez o mal a você, em vez de revidar, você faz uma prece. Quando você está trabalhando a sua mente em prol de uma pessoa, você está fazendo bem. Quando você ajuda materialmente uma pessoa, a pessoa está com fome, está precisando de comida, você lá, o que foi, meu irmão? Eu preciso comer. Vamos lá, vamos ajudar, vamos dar o quilo de alimento, vamos fazer uma feira, vamos arrumar a sua casa. O que é que você está precisando? Você está fazendo também o bem. Eu posso fazer o bem também como? Dando um ombro para a pessoa chorar, conversando com a pessoa. Às vezes, a pessoa só quer ser escutada. Às vezes, a caridade que você vai fazer é simplesmente escutar o que aquela pessoa está querendo dizer. Isso é fazer caridade, isso é fazer o bem. O que é indulgência? Indulgência você pode compreender assim, da seguinte forma. Ser indulgente é você compreender o outro. Compreender aquela situação em que o outro se encontra. Por exemplo, o indivíduo está alterado, aí ele lhe diz uma injúria, pisa no seu pé, diz, você é isso, você é aquilo. Aí você, em vez de reagir na mesma moeda para ele, o que é que você faz? Você age. O que é agir? Você vai compreender a situação em que ele se encontra. E aí você compreender, você vai seguir o seu caminho. E o que é o perdão? O perdão é você esquecer a ofensa recebida. Perdão não é fingimento. Perdoar é você tirar aquilo do seu coração, não levar aquilo no seu coração. É esquecimento das ofensas. Dessas 3, todas as 3 são difíceis, em certo sentido. Mas dessas 3, realmente, a que mais mexe com o íntimo de cada um de nós é o perdão. Porque nós precisamos fazer realmente, mover montanhas para tirar aquele sentimento de ofensa dentro do nosso coração. E não é uma tarefa muito fácil, porque ele mexe justamente com o nosso orgulho ferido. E aí é onde está o grande problema. É verdade. Bom, então, assim, a doação do próprio tempo é até mais preciosa do que a caridade do bolso. Toda e qualquer forma de caridade, ela é bem-vinda. Mas quando você começa a doar aquilo que você nem tem, né? Jesus tem uma passagem dessa na Bíblia, que o pessoal está colocando lá as moedas, né? Tem um determinado local que as pessoas colocam moedas lá, e tem uma viúva, que ela chega e coloca apenas uma moeda, o chamado óbolo da viúva. E tem aquelas pessoas ricas, né, fardas, e colocam lá. Aí Jesus disse, olha, aquela que não tinha quase nada, mas colocou ainda do que não tem, ela é mais válida, porque ela fez não da sua abundância, mas do sentimento que ainda passa por cima da sua carência. Aquele sentimento dela ajudar o próximo é tão forte que ela nem pensou nela, ela pensou primeiro no irmão. Então, a verdadeira caridade, ela é bem-vinda quando você pensa primeiro no irmão. Seja na abundância, seja na falta, mas é o sentimento que move. É isso que a gente deve ter em mente. Carlos, como é que funciona na prática essa escola terrena? Como é que é nossas escolas no dia a dia? Nós temos uma sala de aula, nós temos professores, nós temos alunos, nós temos o currículo, nós temos a avaliação. Deus nos matriculou na escola da terra. Nós estamos aqui reencarnados para aprender a amar, como eu falei. E os professores, quem são? Se a gente fizer essa comparação. São todas aquelas pessoas com as quais estabelecemos relações desde o momento que reencarnamos aqui. São os nossos pais, os nossos familiares, são as pessoas que convivemos no nosso trabalho, somos aquelas pessoas que convivemos durante toda a nossa vida, encarnadas e desencarnadas. Porque nós estamos o tempo todo permeados por pessoas encarnadas e desencarnadas. Então, todas essas pessoas nos ensinam de alguma forma. Não só aquelas pessoas com as quais nos sentimos bem, que nos dão os conselhos e tudo mais, como também são professores, aqueles espíritos ou aquelas pessoas que
nos colocam em situações difíceis, que são os nossos cobradores. Porque eles também são nossos professores, porque eles nos chamam a atenção para as nossas ainda faltas. Nós temos os alunos que somos nós, né? Evidentemente, cada um de nós aqui somos os alunos, e temos o currículo. O que é que se aprende nessa escola? Se aprende justamente as leis de Deus. Nós temos várias disciplinas para aprender ao longo de nossa vida. Temos a disciplina da caridade, temos a disciplina da tolerância, temos a disciplina do perdão, temos a disciplina da fé, da esperança. Então, são várias disciplinas que a gente vai cursando nessa escola. E à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai passando por provas. Essas provas vão avaliar se a gente realmente aprendeu o que é ser tolerante, aprendeu o que é ser paciente, aprendeu o que é ser caridoso. E no final a gente é avaliado em cima disso tudo. E essa avaliação vai definir como será, né, a nossa próxima série. O que é a nossa próxima série? A nossa próxima é reencarnação. Porque a vida ela não se esgota aqui. Aqui é uma existência. A vida, o espírito, ele não morre. A gente é imortal. O que fica aqui é esse corpo. Mas na medida em que a gente desencarna, o nosso espírito, né, ele vai levar daqui tudo o que ele aprendeu, né? Agora, Carlos, então a gente vive o tempo todo num aprendizado, né? E como a gente deve agir quando nos deparamos com uma prova difícil? A primeira coisa que a gente deve fazer é confiar em Deus, orar, pedir a Ele força. Porque desespero, agonia, angústia não vai adiantar nada. As provas, elas não são fáceis. As provas, elas têm sempre um grau de dificuldade para a gente cumprir. E em todos os momentos, a gente deve ter em mente que a gente não está só. Deus nunca abandona a gente. Nunca abandonou, nem nunca vai abandonar. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Ele é a misericórdia infinita. Ele é a justiça e a bondade infinita. Então, Ele nunca vai abandonar a gente. A gente, muitas vezes, na maior parte das vezes, nós é que viramos as costas para Ele. E por virar as costas para Ele, por não querer saber dele, por colocar Ele distante da gente, é que a gente começa a sofrer. Então, nesses momentos que a gente tem que passar por essas provas para poder atingir aquela perfeição que a gente estava falando, a gente deve orar, pedir a Ele essa força, tá? Fazer essa conexão, confiar nele e seguir em frente, de cabeça erguida. Não querer deixar o barco, não querer abandonar a vida, não querer abandonar essa estada aqui na Terra. A gente tem que continuar sempre, mas sempre ligado com Ele, porque Ele é o nosso único porto seguro, não é bens materiais. A minha saúde é frágil, pode estar aqui agora em pouco, daqui a pouco não tem mais saúde. Entendeu? Não são os meus bens, não é minha família, não é o meu corpo. Não é isso que é o meu porto seguro. Meu porto seguro é Deus. Se eu não tiver Ele como minha rocha, minha fortaleza, então eu vou desmanchar. Então a gente deve se agarrar nele, ter confiança, ter fé, orar e de cabeça em frente. Agora, Carlos, e como é que a gente sabe se fomos aprovados nessa escola tão especial, né? Pois é, como é que os professores fazem isso com a gente? Quando a gente está lá na nossa escola do dia a dia, o que é que os professores fazem? Eles aplicam uma prova, uma avaliação, mas eles dizem o quê? A gente pode filar na hora, a gente pode consultar os livros. Por exemplo, se eu estudei para a prova de História, eu posso consultar o livro de História? Não posso. Se eu estudei para a prova de Matemática, eu posso consultar o livro de Matemática para ver como é que faz aqueles cálculos? Não posso. Ou seja, tem que ser naquele momento, naquela hora, sem consulta de material. Por quê? Porque naquele momento, sem apoio nenhum, é que eu vou demonstrar se eu sei ou não sei. De forma semelhante acontece na nossa vida. A gente estuda, vai lá o Evangelho segundo o Espiritismo, aí a gente estuda o Livro dos Espíritos, aí está lá a importância da paciência. Né? Está lá as mensagens dos Espíritos, está lá Chico, através dos Espíritos que ele psicografou, está lá Emmanuel, está lá André Luiz, todos eles falando da importância da paciência. Um exemplo. Aí a gente diz, não, a gente está lá, realmente, senhor, o senhor tem razão, a paciência é fundamental. Agora, de hoje por diante, agora eu vou ser uma pessoa paciente. Aí Deus pergunta, será mesmo que ele vai ser? Vamos colocar ele à prova? Aí coloca a gente numa situação, por exemplo, o trânsito, é uma situação que ele adora colocar a gente na prova da paciência.
né? A gente está lá no meio do trânsito, aquela coisa todinha, aí vem uma situação estressante. Aí naquele momento, como é que a gente vai agir? A gente vai explodir de raiva, a gente vai falar um monte de palavrão, a gente vai dizer um monte de impropérios, ou a gente vai procurar ter a serenidade para passar por aquela situação? São os momentos do dia a dia, são as situações do dia a dia que a gente tem como saber se nós já conseguimos conquistar algumas coisas ou não. Tem uma história que eu vi uma vez muito interessante sobre Gandhi. Quando Gandhi estava na Inglaterra, negociando a independência da Índia, ele parou em frente a uma joalheria e viu uma joia muito bonita. E aí ele começou a sorrir. E o dono da loja perguntou: o senhor não quer levar essa joia, não? Ele disse: não. Por quê? Porque eu não preciso mais disso. Chico Xavier, em diversas situações, cuspida no rosto, né, pessoas dizendo que ele não tinha, que ele era um mentiroso, em diversas situações ele manteve o quê? A serenidade. São essas provas que Deus coloca no nosso dia a dia para saber se a gente aprendeu ou não. É no dia a dia, no improviso, que a gente demonstra o que a gente sabe. Carlos, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Também vamos agradecer ao apoio da Federação Espírita Pernambucana. E se você quiser entrar em contato, sugerir um tema, basta que enviar um e-mail para dialogoespírita@gmail.com. Nós vamos ficando por aqui e nos encontramos semana que vem. Muita paz!